Seja um apoiador do canal. Se inscreva no canal agora para receber as notificações. Clique no sininho e compartilhe o canal nos seus grupos do Telegram, WhatsApp, Facebook e etc. Divulgue o canal para seus amigos e familiares. Assim você estará espalhando o saber e o conhecimento. A aparência do diabo, como conhecemos nos dias atuais, não tem nenhuma conexão como era feito no mundo antigo. Tudo começa com o profeta persa Zoroastro, que descreveu um ser chamado Ahriman, que seria o príncipe das trevas, que travava uma luta eterna contra Ahura Mazda, que é o príncipe da luz. Por volta do século II a.C., a figura do demônio aparece em alguns textos apócrifos da tradição religiosa judaica. Nos textos do Novo Testamento, autores como João e Paulo descrevem batalhas intensas entre o diabo e Deus. Na Idade Média, a demonologia surgiu como uma ferramenta política. A representação do diabo durante esta época levou uma série de reflexões sobre o mundo e o homem. A partir do ano 1000, o diabo começou a ser representado com uma aparência grotesca e monstruosa entre o humano e o animal. Dentro da lógica dualista católica e evangélica, o demônio é considerado uma peça indispensável numa sociedade problemática. E na Idade Média, uma sociedade medieval profundamente impregnada pela fé, dominada pela Igreja Católica, era necessário, óbvio, que existisse um tipo de Deus para que existisse um antagonista de Deus, para que este estivesse em relevância na existência humana. Ainda na Idade Média, judeus, muçulmanos e católicos reconheciam a existência do diabo, que provinha da crença dualista da religião zoroastrista dos persas. O diabo era comumente descrito como uma figura bestial, representando o pecado, a tentação e a personificação do mal, assim como nos mitos persas, pois no Antigo Testamento não existe a figura do diabo. Nos manuscritos medievais da Europa Ocidental, o diabo era frequentemente atribuído às características de serpentes, como chifres ou orelhas pontiagudas e uma cauda longa e fina. Estas características provavelmente têm suas raízes na história da queda do homem, no livro de Gênesis, e na tentação de Eva por uma serpente. Valendo lembrar que, no livro de Gênesis, quando aparece a palavra diabo, esta palavra não existe no original do Antigo Testamento. É uma reinterpretação das Escrituras. E as aparências do diabo foram sendo moldadas ao longo do tempo, como, por exemplo, seu rosto. Há poucas descrições do capeta na Bíblia. Tudo que os católicos consideravam que seria do mal foi sendo associado a ele ao longo dos séculos. Por exemplo, a barbicha e a pele negra foram herdadas dos árabes muçulmanos, porque os árabes muçulmanos, durante toda a Idade Média, foram os inimigos ferrenhos dos católicos. E os católicos, claro, perderam as guerras das cruzadas. E os árabes ganharam as guerras das cruzadas. E movimentos militares católicos que se estenderam do século XI ao século XIII para a vitória e conquista da Terra Santa foi o prepulsor de se fazer o diabo com a barbicha e pele negra, porque os árabes muçulmanos têm o costume de ter barbas. Já a cara feia veio do deus egípcio Bes, que tinha uma carranca assustadora para afugentar espíritos do mal. Tem também o cabelo, que às vezes é representado como um cabelo rebelde, um cabelo pichain. Alguns acadêmicos sugerem que este visual foi copiado da cabeleira desgrenhada e também suja dos bárbaros que invadiram Roma a partir do século IV, ou ainda o cabelo dos árabes, os mortais inimigos dos católicos. E desde então,
O cabelo pichain representaria a natureza selvagem e bestial do demo. As asas que o demônio possui é uma possível explicação para as asas que está no Novo Testamento. O livro de Apocalipse associa o mal a um dragão. Outra origem provável está na mitologia chinesa, cujas gravuras de dragões foram vistas por missionários católicos pela primeira vez no século XVI. E a terceira vem do livro A Divina Comédia, de Dante Alighieri, que descreve Satã com 6 asas dotadas de olhos. Já os pés de bode e os chifres, que conhecemos hoje, vieram do deus grego Pan, que na Roma Antiga era conhecida como Fauno. Isso porque essa divindade praticava orgias, e Satã foi associado ao uso do sexo como forma de fazer os homens caírem em tentação. E também porque Pan habitava ambientes selvagens, e para a Igreja Católica Romana, estes locais eram os favoritos dos espíritos malignos. Não podemos esquecer do tridente, que apareceu bastante em pinturas da Renascença. O tridente foi inspirado na figura do deus Poseidon, deus grego dos mares, e também foi influenciado pelos raios triplos do deus sumério Iskur, ou Haddad, que é o deus da tempestade. Já o pentagrama invertido aparece em várias culturas ao longo da história da humanidade e já foi até venerado pelos primeiros católicos como símbolo das 5 chagas de Jesus. Nos anos 40, passou a ser associado com a nova religião Wicca, mas foi depois que o ocultista Anton LaVey fundou a Igreja de Satã no ano de 1966 e inverteu o pentagrama e se tornou um sinônimo indissociável do chifrudo. Segundo a arqueologia e segundo a história oficial, o diabo era o advogado de Deus. O diabo era inimigo dos injustos. Nas mitologias sumeriana, acádia, amorita, elamita, persa e etc., o papel do diabo era perseguir os corruptos, egoístas e impuros. A função real dele, além de perseguir, era acusar os pecadores. Por isso que o termo diabo quer dizer acusador, caluniador. Ele só virou um vilão porque a Igreja Católica Apostólica Romana precisava de uma representação do mal supremo em oposição à bondade de Deus, que na realidade vai ser, outra vez como já disse, a dualidade da religião persa zoroastrista, que detém o mal supremo que se opõe ao bem supremo. Mas no começo, a figura do diabo era de ser o advogado de Deus, e inimigo, acusador e perseguidor de todo aquele que pratica e ama o mal, a injustiça e a inimizade. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Deixe o seu like. Deixe também seu comentário.